Salve aí, rapaziada, mais um episódio aqui do podcast Demente Convida. Uma honra receber aqui um dos caras com uma das líricas mais absurdas da cena que nós temos hoje. Carrega o prêmio de MC do Público do ano de 2025. Cola pra cá. Seja bem-vindo, Billy Ocean. Como é que você tá, meu mano? Ô, mano, boa noite. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, mano, de estar conversando aqui, expondo ideias, debatendo e fazer um papo produtivo. E é isso, mano. Não vou ficar prolongando muito, não. E vamos nessa. A casa é sua, mano. Pode ficar à vontade. Mano, eu fico muito feliz de poder tá te entrevistando aqui, porque você é um dos caras que tava lá quando eu comecei a rimar, mano. Uma das coisas que, tipo, que a gente até trocou ideia, eu troquei ideia com o Lutus quando eu entrevistei ele, mano, foi a respeito do seu retorno. Eu lembro que quando eu cheguei, você tava saindo e, tipo assim, você voltou num nível, tipo assim, muito maior, mano. Eu queria entender aí como é que foi pra você essa volta aí, sobre esse tempo que você ficou parado. Conta um pouco mais aí pra gente, mano. Então, mano, pra eu contar, eu tenho que basicamente começar lá do início, mano. Eu comecei a rimar no Rapo BR na época de 2013 ali até 2014. E só que em 2015 tive problemas pessoais, né? Então tive que me afastar da cena, tipo, em definitivo mesmo, né? 2019, 2020, eu até cheguei a participar de alguns campeonatos, mas tipo, eu tava afastado, então eu não tava rimando bem, mano. Então, tipo, eu só colava mais pra prestigiar, fazer uma presença e tal. E foi, acho que, justamente nessa época que eu trombei você, mano, que a gente se conheceu e rimamos um campeonato, acho que de duplas, né? Mas num nível muito abaixo mesmo do que eu podia apresentar, né? Mas foi basicamente isso, mano. Depois sumi de novo e em 2025 eu tava andando pelo Rablet, né? E aí eu encontrei um quarto de batalhas, entrei. Aí nesse dia tava, acho que o Jones, o DK, tava o Lotus, eu nem conhecia o Lotus ainda, né? Era batalha de fila. Aí eu falei, ah, mano, vou rimar uma aqui só pra zoar, tá ligado? Aí rimei contra o Jones, né? Ganhei do Jones ainda na época. E aí foi isso, mano. Aí na outra semana teve um campeonato que eu participei, né? E ganhei do Jones na final. Foi um campeonato do Winched. E aí foi isso que foi, tipo assim, me trazendo de volta pra cena, mano. Aí teve outro campeonato que eu fui e rimei uma semifinal com o Lotus. Foi uma das melhores batalhas, mano, que eu já tive. Uma batalha muito bonita. O Lotus até fez um som a respeito dessa batalha, que a gente mandou umas rimas muito sentimentais do coração, assim mesmo, mano. Então foi uma coisa bem bacana mesmo. E aí, de lá pra cá, eu fui me lapidando, mano. Até tá aqui o Billy de hoje, entendeu? Mano, que top saber desse seu lado aí. É por isso que, assim, eu fico muito feliz de poder estar trocando ideia, assim, com todos vocês, porque a gente acaba sabendo uns lados que a gente, às vezes, não conhecia e que os MCs também não tem muito espaço, assim, de fala pra chegar pra trocar ideia. Eu lembro nesse dia, mano, eu até tenho muita lembrança até de quando eu comecei a rimar, que eu vi você lá, mano, tipo assim... Mano, o que eu lembro é que eu cheguei, aí a primeira vez que eu vi uma batalha que você tava, mano, eu te vi rimando. Aí beleza, eu acho que eu adicionei todo mundo que tava lá naquele dia. Acho que tava o Flocos, tava DK, Jonas. Uma parte de Jonas tava gente, no né? dia, mano. Aí eu adicionei, né, mano? Aí depois teve essa batalha em dupla, eu sabia que você rimava, chamei. Aí, tipo assim, não quero queimar o filme, né, mano? Porque, tipo assim, a gente enfrentou. Mano, eu sei que era o DK, um deles, e eu não lembro se o outro era o Zeke, velho. Tipo assim, a gente tomou uma massa, mano. Mas foi muito da. A gente foi cumprir tabela, assim, né, mano? Não, pois é, mano. A gente, naquela época, você colava nas batalhas sabendo que ia perder pra um dos dois. Aí veio os dois, mano. Não tinha outro resultado, Não não. tinha outro resultado possível, né, mano? Exato, mano. Doutor Estranho podia calcular milhões de possibilidades e a gente ia perder em todas. Pois é. Infelizmente, essa é a realidade, mano. Mas é muito da hora você comentou aí a respeito da sua música com o Lotus, né? E isso é um cara que, tipo, todas as vezes que eu troquei ideia, mano, eu lembro, assim, de quando que a gente começou a trocar ideia de verdade mesmo, foi exatamente falando de música que eu vejo que você é um cara que tem muita referência, mano. A gente tava falando de, tipo, de rap dos caras antigão, tipo, Ao Cubo, Expressão Ativa, e eu tenho certeza, mano, que você carrega todas essas referências para as músicas que você escreve
hoje em dia, mano. O que você diz a respeito, né, de, tipo assim, as referências que você teve no passado e que escuta até hoje, com certeza, tipo assim, como você carrega isso ao ponto de influenciar nas músicas que você escreve? Então, eu sou uma pessoa, mano, que desde pequeno eu cresci ouvindo rap, né, mano? Eu respirei rap desde o do primeiro dia da minha vida, mano. Tive um pai que sempre foi ligado, sempre escutou Racionais, Facção Central, Realidade Cruel. Eu sempre ouvi muito, 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 e desde criança eu sabia todas as músicas de cor, mano. E o rap, tipo assim, não foi só música pra mim, mas foi uma introdução a uma lírica que, assim, quando a gente acostuma, é difícil a gente querer outra coisa, mano. Porque, tipo assim, eu via muitos amigos até meus que ouviam outros tipos de música, funk, respeito muito, né, o gosto pessoal de cada um, mas era uma coisa que não me seduzia muito, porque faltava aquele sentimento que eu sempre fui acostumado a ouvir, mano. Aqueles relatos. Então eu acho que isso molda muito a personalidade da pessoa, né? A ponto, e acredito sim que eu trouxe isso muito para as músicas que eu faço hoje, porque eu não consigo só ouvir um beat e escrever qualquer coisa. Eu sempre quero transpassar o máximo do sentimento que eu tenho, mano, dentro de mim, tá ligado? Eu não consigo fazer algo, digamos assim, aleatório quando o assunto é fazer música, mano. Por isso que eu acho que o pessoal fala que eu tenho uma lírica muito afiada nesse sentido, mano. E eu concordo plenamente. O rap foi tudo pra mim, mano. Se hoje eu tenho isso, é porque eu devo tudo ao rap, mano. Rap pra mim é tudo que eu posso exaltar nesse sentido, mano. Exato, exato. Foi uma escola, mano. Se fosse dizer aí um top 5 assim, dos grupos de rap que você mais ouvia, que, tipo assim, mais tiveram influência na sua vida, qual que você diria, mano? Mano, eu acho que, primeiramente, o grupo de rap que eu mais ouvi na minha adolescência foi o Facção Central, mano. A ponto de eu saber cantar todas as músicas deles, mano. Tá ligado? E segundo, Racionais, né? Sempre ouvi também, sempre tive um carinho enorme. Em terceiro, não tô falando, tipo, sobre qualidade, né? Porque pra mim todos são qualidade absurdas, né? Mas um que tá em terceiro ali é o Consciência Humana, né? Sempre ouvi muito Consciência Humana, mano. Sempre ouvi, conheci até o WD no centro de São Paulo uma vez. E o cara, mano, humildade pura, mano. Humildade pura. Só fortaleceu o sentimento, o vínculo que eu tinha com a arte deles, né, mano? E assim, mano, eu acho que meu top 3 é esse, mano. Eu acho que o que vem depois é até debatível, mas esses três pra mim eu não mudo nenhum de lugar, mano. Aham, aham. Sim, sim. Não, mano, concordo. São três aí que, tipo assim, de olhos fechados, você apontaria aí, tipo, que foram muito impactantes na sua vida, desde, tipo assim, nem só falando de música, né, mano? Mas às vezes, tipo, essas músicas são músicas que sujeitam a gente como, que moldam a gente como sujeito homem mesmo, né, mano? Em questão de caráter e tudo Molda o mais. caráter, né? Sim. Exatamente. Mano, eu trouxe um quadro aqui bem interessante pra gente debater, que traz um pouco da cena, que envolve os MCs, né? Claro que assim, não vou querer, tipo assim, trazer polêmica pra você de forma alguma. Eu vou estar fazendo algumas perguntinhas aqui relacionadas a alguns MCs e vocês, não exatamente a um MC, mas que você apontasse um MC para a característica que eu vou falar. Qual Certo. dos MCs da cena, desde que você começou a rimar, qual que é aquele MC que foi um carrasco pra você? Aquele que, tipo assim, de todas as batalhas que você enfrentou ele, raramente você ganhou dele tipo assim, ele foi exatamente um carrasco pra você. Às vezes você até chegou a ganhar dele, mas assim, na maioria, se for colocar no papel mesmo, ele se deu melhor, ele se saiu melhor nas batalhas contra você. Mano, assim, o MC que foi mais meu carrasco no jogo foi o DK, mano. Mas eu acho que até que é natural, mano, porque
Assim, ele teve como posso dizer, uma constância muito grande nas batalhas, mano. Tipo assim, ele passou muitos anos no alto nível, mano. Então é até que natural que a gente tenha mais derrotas pra ele, né, nos confrontos. Então acho que o MC que eu mais perdi Sim, assim foi ele, mano. é compreensível, porque acho que muitos MCs, se a gente for colocar aí da cena por completa, diriam que DK foi um grande, grande carrasco pra eles, né, mano? É incontestável que ele é o maior MC da cena do Rablet que já passou por aqui, mano. Claro que assim, não é desmerecendo os outros MCs, né? Temos grandes MCs que rimam muito, mas em questão assim de quem mais se destacou, quem manteve no alto nível por mais tempo é incontestável, mano. É o DK, não tem jeito. E aí, mano, ao contrário de quem foi o seu carrasco, quem que você vê como a sua maior vítima? Tipo assim, às vezes até um MC assim, de alto nível, mas que todas as vezes que você enfrentou ele, você saiu melhor nesse embate. Pô, velho, com todo respeito aí, é um MC que ele sabe que eu, mano, admiro muito as rimas dele. Eu acho que eu sou um dos maiores fãs desse cara, mano. Mas eu acho que o MC que mais perdeu pra mim foi o Maxwell, mano. É louco, Maxwell. Mais um brabo aí da cena, hein? Maxwell MC revelação de Brabíssimo, brabíssimo. 2025. Muito bravo, muito bravo. Chegou, assim, eu troquei um pouco de ideia com ele, mano. Ele disse que, tipo, chegou no meio do ano passado e você vê o cara rimando no alto nível, mano, é de aplaudir, tem que admirar mesmo, Tem que mano. A admirar gente, o a cara. gente, O moleque é a gente embaçado, mano. reconhece, mano. O cara é embaçado, ele é diferente, mano. Mano, qual que é o MC que foi a melhor dupla que você já rimou numa batalha de duplas? Numa batalha de duplas, mano, o meu melhor É, desempenho, assim, em duplas, se você quer dizer. isso. Um MC que tava com você numa batalha de dupla. Cara, eu tive diversas duplas, né, nesse tempo. E o melhor desempenho, acho que eu tive em duplas, cara, difícil dizer, mano. Porque foram muitas duplas que eu fui campeão com eles, né? Mas, cara, eu vou citar um cara aqui que chegou recentemente e que a gente fez uma dupla muito boa, uma dupla que eu falar pra você, fiquei até impressionado da conexão, assim, de quando a gente fez essa dupla. Foi o protagonista, mano. Acho que a gente fez uma dupla muito boa mesmo, na batalha do minimalismo ali, do nobre, né? Foi uma batalha que a gente desenrolou mesmo, mano. Pô, o protagonista é muito bravo também. O cara na correria, bota o nome na lista e pá, e cola. Aí, tipo E assim. rima no trampo e mesmo Exato. assim o cara rima Ô, muito, mano, mano. o cara. Ele é bom, E mano. no nível não cai, mano. É isso que eu fico bobo com esses caras, mano. Tipo assim, os caras no trampo Os ali. caras rimam no celular, mano. Não sei como consegue, mano. Exato, mano. Não, mano, eu não consigo nem. Mano, tipo assim, se abre o celular, mano, é tanto anúncio que eu já desisto de logar, mano, no jogo, velho. Sim, Então, mano, Mano, esses caras, eles gostam muito da cena, mano. Essa é a pura realidade, velho. Tipo essa assim, é real, né, mano? É porque querendo ou não, né, mano? Quem gosta mesmo da poesia em si, mano, do freestyle, mano, não tem como, mano. A gente abre mão, se abstém um tempo, vê como vai ficar, mas a gente acaba voltando, mano. pois é, É uma parada que faz parte da gente já, né? exatamente. Qual MC que você gostaria de fazer um duo um dia? Uma dupla um dia. Uma dupla, Ah, exato. mano, o Zeke, mano. Zecão, Zecão Eu nunca brabo, fiz dupla com o Zecão, mano. Só tá enfrento ele em faltando, né? dupla, mas nunca fiz dupla com o Zecão, mano. Tá faltando. Quem sabe aí na próxima vai ter Super Masp, não é isso? Opa, mas não dá, mano. MASP Você tá vai. na organização, né? O MASP vai ser um old e um new, mano. E nós dois é old, tá ligado? Aí não tem como fazer a Boto dupla. fé. Mas quem sabe mais pra frente, né? Quem sabe, né? Oportunidade não falta, né, mano? Oportunidade não vai faltar. Mano, na sua visão, qual que é o melhor MC que você já viu rimando, mano? Mano, vou ser sincero aqui, tá ligado? O melhor MC que eu vi rimar, mano, foi o DK, mano. Tá ligado? É porque assim, mano, assim, por mais. Eu tô obrigado com ele, mano. Eu não gosto nem de falar muito, porque às vezes fica um negócio forçado, tá ligado? Mas assim, mano, Às vezes vai pra um lado que não deveria que não levar, né? deveria, mas assim, desconsiderando tudo,
né? E analisando somente o MC, mano, pra mim ele foi o mais acima da média, mano. Tá ligado? Tanto que quando eu voltei a rimar no Rablet, mano, a pessoa que mais me ajudou, assim, mais me deu dicas, ajudou a lapidar o meu estilo de construção e tudo, mano, foi ele, tá ligado? Então, assim, se hoje eu rimo no alto nível, mano, eu também devo a ele, tá ligado? Eu não posso ser hipócrita e cuspir no prato e falar mal, tá ligado? Tem as zoeiras da cena, né? A gente sabe, mas assim, deixando tudo isso de lado, ele foi o melhor, mano, que eu vi, tá ligado? Não, assim, não tendo a ver com fatores externos, né? Fatores só MC, ele foi o melhor, mano. Aí, acho que isso também é uma resposta que todo mundo que, assim, passou por um tempo na cena consegue ver isso facilmente, né? Às vezes, tipo assim, às vezes, sei lá, a rima do Zé que encanta mais, as rimas do DK encanta mais, mas não tem como falar, né? Que, tipo, o DK foi um dos melhores que a gente viu aí. E vamos ver se ele vai continuar rimando, né? Acredito que ele ainda volte mais vezes, né? Mas eu também, eu concordo, mano. O DK é um dos melhores, tipo, melhor MC que eu vi rimando na cena do Blast também. Falando um pouco mais sobre, voltando a falar mais sobre o, o Billy e não tanto com a cena, mas assim, acaba envolvendo cena, né? Como é que você definiu o seu nickname, mano? Pô, mano, isso aqui vai ser engraçado, mano. Quando eu jogava Rabu, mano, na época, eu tomava ban toda hora, mano. Tipo, toda hora mesmo. Tipo, eu colocava um nome próprio, tipo, Rick Foda, né, mano? Aí eu tomava ban toda hora, mano, toda hora. E aí, eu estava trocando ideia com meu primo sobre isso, mano. E aí meu primo falou, mano, vamos ver se tem alguma conta no meu nome, tá ligado? Aí ele foi, tipo, digitou lá, que ele esqueceu a senha, sabe? Aí digitou tal, pá, 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 pá. Aí ele trocou a senha da conta que tinha no e-mail dele, aí tava lá, Billy Ocean, mano. Eu falei, pô, que nick legal, mano. Aí ele falou, pô, quer conta pra você? Eu falei, quero, mano. Tipo, foi tipo, originalmente, não foi um nickname que eu criei, mano. Foi mais um nickname que tava destinado a ser meu, tá ligado? Uhum, que top, mano. Aí, pô, mano, O nickname foi até você, mano. ele foi até mim, mano. Esse nickname foi até mim, mano. Isso que é o mais da hora, que eu acho que eu tenho tanto apreço por ele, mano. E aquele que você usa no Rablet na sua conta, ele. E qual que é a origem dele? É Hajime, alguma Hajime coisa assim, não é? Mashite, mano. Se fala Aham, Hajime Mashite. É que é difícil, a pronúncia é difícil, que é japonês, né, mano? Mas esse aham. nick que eu uso no Blet, mano, é porque eu assisto muito anime, mano, tá ligado? E aí eu Que tava top. escolhendo um nick e tal, e eu queria um nick diferente, mano. E nos animes eu escuto muito essa palavra, porque acho que essa frase significa prazer em conhecê-lo, né? E aí, toda vez que tipo, os personagens novos se conhecem, assim, eles falam, Hajime Mashite. Aí ficou na minha cabeça, né, mano? Aí eu falei, vou ver se tem. Aí digitei e tava ali, Ah, mano. top. Aí desde então eu uso esse nick aí, mano. Top, mano, top. Em relação às suas expectativas, mano, pra esse ano de 2026, mano, tanto na música, tanto nas batalhas, como é que você encara, assim, seus projetos, como é que tá suas expectativas pro ano ao todo, mano, que você mais almeja, assim, o que você mais tem trabalhado? Cara, eu vou ser sincero com você. Eu me sinto muito, tipo assim, feliz quando eu venço um campeonato, ou coisas do tipo, mano. Eu faço um bom desempenho na batalha, né, mano? Mas eu acho que não tem nada que me deixa mais feliz, mano, do que eu lançar um som que o pessoal fala, pô, Billy, esse som você amassou, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, há vários tipos de metas que a gente traça durante o ano, assim. Claro que a gente não quer passar um ano em branco, sem vencer um campeonato, ou sem fazer um bom desempenho, mas eu acho que minha maior meta do ano, mano, é aumentar meu repertório de músicas boas, mano. Músicas que tocam o coração das pessoas, que as pessoas olham e falam, pô, eu quero ouvir mais músicas desse cara, e vai entrar no meu canal, vai ouvir e vai gostar. Eu acho que minha maior meta pra esse ano é ser o melhor músico, mano.
Melhor música do Rablete. Eu sei que é difícil porque a gente tem grandes nomes, assim. Tem o Boas Nobre, concorrências, né? sim, o Nobre, que é, além de um bom cantor, é um bom produtor, um bom beatmaker. Sim. É, o HZ, que, meu, pra mim, um dos maiores talentos dessa cena pra fazer som. E os moleques tá chegando arregaçando aí também, mano. O Maxwell, o Lotus, o Lucas Ney, que também faz músicas boas, né, mano? Então vamos ver como que vai se desenrolar aí, mano. Mas eu vou fazer de tudo pra que eu seja honrado com esse título. Mas vamos ver, mano. Tem muita água pra rolar ainda esse ano aí. Ah, com certeza. Coisa boa não vai faltar. E queria que você comentasse também como é que foi seu feat com o Zeke, mano. Pô, mano, e falar pra você, cara. Esse foi um dos feats que eu mais gostei de ter feito, mano. Porque eu tinha feito uma letra, mano. Que eu falei, pô, essa letra foi a melhor canetada que eu já fiz, mano. A melhor. Só que assim, aí eu analisei a cena num espectro geral e falei, quero fazer um feat, mano, com o que eu não fiz ainda, né? Eu tinha feito feat com o Nobre, feat com o Lotus, né? A gente tá. Tô com feat com o Maxwell aqui engatilhado também, né? E eu falei, pô, mano, acho que eu vou chamar o Zeke, mano, pra fazer. Eu não tava com expectativa dele aceitar, não, mano, ser sincero, mas ele é um bom escritor, mano. Ele já me mostrou algumas letras que ele tinha, né? E eu falei, vou chamar o Zeke, né? Quem sabe? Aí ele, quando ele recebeu, né, a guia, né, com a letra e tudo mais, aí ele ficou feliz pra caramba. Falou, pô, Billy, você jogou uma responsa brava nas minhas costas, mas vou dar meu melhor, mano. E realmente ele deu o melhor dele. E o som ficou essa obra-prima aí, mano. Ficou muito bom, Brabo, velho. brabo. Mano, uma das coisas que, assim, eu percebo que é muito forte na nossa, na nossa cena, mano, é respeito, assim, à religião. Não só em religião, né? O cristianismo. Como é que você encara, assim, a sua fé, sabe? Tipo assim, eu sei que às vezes eu posso estar desviando, assim, muito do assunto, então até te respeito, né? Caso você não queira trocar ideia sobre esse Sim. assunto. Mas como é que você relaciona, né, a sua fé com as letras que você coloca, né? Tipo assim, como é que você coloca a sua fé nas suas letras, mano? Quão isso é impactante pra você? Mano, eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Eu não tenho uma religião definida, eu não me encaro como um cristão, não me encaro como um bandista ou como. Eu não tenho uma religião definida, mano. Eu creio em Deus, isso eu tenho certeza, porque. Como que eu posso explicar, mano? Eu citei agora há pouco sobre problemas pessoais que eu tive em 2015, mano, e esses problemas foram a depressão, mano, tá ligado? E eu tive uma depressão muito forte, que eu nem sei como que eu tô aqui hoje, mano, porque foram anos, não foram dias, não foram meses, foram anos pensando em suicídio, mano, tá ligado? Eu passando uma fase muito ruim, que eu achava que não ia passar, e era uma fase que eu era ateu, tá ligado? Eu não acreditava em Deus. E eu sofria muito, porque eu não tinha um ponto de apoio, eu não tinha onde me apoiar, não tinha nada, mano. Eu só tinha um vazio muito grande dentro de mim, que não supria com nada, né? E eu via, tipo, às vezes a gente viajava para os lugares em família, tios, primos, e chegava na hora de dormir, cara, eu via todo mundo dormindo tranquilamente e eu não conseguia, cara, eu não conseguia dormir, eu não conseguia, eu sentia uma inquietação muito grande. Quando eu dormia, eu tinha paralisias do sono, coisas que era muito frequente, mano, muito frequente mesmo. E, mano, chegou uma época que eu não aguentei mais, mano. E eu era daqueles ateus chato que gostava de debater sobre ciência, religião, e negava, né, mano? Negava, eu era muito negacionista Uhum. referente a Deus, né, mano? E um desses dias de debates que eu tive foi com a minha irmã, né? E ela sempre foi muito religiosa, né? Sempre acreditou muito em Deus e eu era muito mais da ciência, assim, né? E ela me falou uma coisa que eu carrego comigo até hoje, mano. Ela falou, ó, para você acreditar na ciência, você não precisa desacreditar de Deus, assim como para você acreditar em Deus, você não precisa desacreditar da ciência. Porque os dois são uma coisa só, mano. Tipo assim, um anda ao lado do outro, né? São como se eles andassem juntos, eles não são opostos, né? Sim, sim. Não E é igual água e óleo, né? sim, eles.
são interligados, eles não são, tipo, opostos, né? E aí eu refleti um pouco, falei, mano, e não botei muita fé, mano. E aí, nesse dia, eu tava viajando, a gente tava na praia, né, esse dia. E aí, no outro dia, passou testemunhas de Jeová, mano. E viu aqueles panfletos, né? Porque os testemunhas de Jeová eles passam e eles sempre têm um assunto pré-definido para poder passar um ensinamento bíblico, essas coisas e etc. E aí eles chegaram pra gente, falaram: "Ó, vocês têm um tempo para falar com a gente, e tal?" Falamos sim, né? E aí eles começaram a falar, né, sobre Deus. E o assunto que estava no panfleto era Deus e ciência, mano. Aí eu comecei a pensar, tipo assim, pô, mano, eu sendo uma pessoa adepta à ciência, em termos científicos, qual seria a probabilidade disso acontecer, mano? Exato. Tá ligado? Então, Sim, tipo, a probabilidade seria 0,0000002 ou um ou infinitos, mano. Zeros até chegar numa pequena possibilidade de tudo coincidir, mano. E eu não acho que é uma coincidência, mano. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, em uma das paralisias que eu tive, próximos a esse acontecimento, eu fiz uma oração, cara. Tipo, há muitos anos eu não orava, acho que foi a primeira vez que eu realmente orei assim, mano. sim. E eu fiz uma oração, falei, eu sempre fui uma pessoa negacionista que nega, né, a sua existência, né? Mas eu falei assim, se hoje o Senhor me ajudar, se hoje o Senhor tirar tudo isso que está me atormentando, eu nunca mais vou negar que você existe. E, cara, nesse momento eu senti um arrepio muito forte. Que, meu, eu não senti isso no corpo, eu senti isso na minha alma, cara. Tá ligado? Um formigamento muito forte, como se eu estivesse sendo renovado de dentro pra fora, cara. E eu chorei muito esse dia. Cara, e desde então, cara, falar pra você, cara, se eu tive paralisia do sono, foi poucas, e mesmo as que eu tive, eu não me, sin- eu não me, si- eu não sentia mais medo, cara. Quando eu tenho isso, eu não sinto mais medo, porque eu sei que eu tô amparado por Deus, cara. Então, uma das coisas que me converteu, que fez eu ter uma fé muito grande em Deus, foi todos esses acontecimentos que eu passei, cara. Entendeu? Por isso que hoje eu gosto muito, eu rimo sobre Deus, não só sobre Cristo, que é uma imagem que eu respeito muito e me espelho muito, né, nos seus ensinamentos, mas eu não me considero cristão, mas eu acredito fielmente que existe Deus, cara. Deus existe, ele é real e ele é justo, cara. Isso eu posso afirmar com toda a convicção que eu tenho na minha vivência de vida, cara. Exato, exato. Pô, mano, que. Mano, tipo, até lamento, assim, por essas coisas que você viveu, né? Mas, assim, eu sei que no final de tudo, você viu que você não estava, tipo assim, você por você, né, mano? Você sabe de onde tirar, assim, uma força, como posso dizer? Uma força que não vem somente de você, né? Tipo assim, que mostra que você não está sozinho na luta. Mas, assim, uma das coisas que mais se admira também é o respeito, né, sabe? Porque, por exemplo, essa foi a sua experiência. Mas quantas outras experiências existem aí com milhares de pessoas ao redor, né, mano? Então, tipo assim, isso é muito do respeito que a gente tem que ter pelos outros, sabe? Às vezes a gente não sabe qual que é o dia que aquela outra pessoa tá passando. E então, assim, acho que isso também é algo que nos molda, né, mano? Tipo, as nossas vivências, a nossa crença, tudo isso tem grande fator, né, na nossa conduta no dia a dia. Mas sim, mano, muito interessante saber disso. Eu fico feliz de, tipo assim, de estar te dando essa oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre você e também agradecer por você ter colado, né, sabe, que, tipo assim, ter um episódio com o Billy Ocean aqui é uma das grandes, como posso dizer, é um dos prêmios que eu tive no dia de hoje, né, poder ter você aqui como convidado, mano. E aí eu gostaria que você desse algumas considerações finais, sabe? Tipo, algum recado pra cena, algo
que você sente de falar, assim, pros MCs que estão pra ouvir isso, pros MCs que vão chegar, pros MCs que já te conhecem, que você tem pra falar pra essa galera que tá te ouvindo, mano? Cara, uma coisa que eu gostaria de falar, pessoal, campeonato não é tudo, erguer troféu não é tudo, vencer não é tudo, né? Em uma entrevista que eu dei pro Maxwell, ele perguntou qual que eram as minhas expectativas para 2026 e eu falei uma coisa para ele que eu tô levando como um lema da minha vida, que em 2026 eu não quero ganhar troféu, mano. Tipo assim, não que eu não queira, mas meu foco maior não é ganhar troféu, e sim aprender a lidar com o meu ego, mano. Porque em 2025 eu fui uma pessoa que eu acho que fui muito desprezível na questão de não saber perder, né? Eu não soube lidar muito com as minhas frustrações e acabei descontando na cena, parado de rimar, me afastado. E aí, mano, minha meta desse ano é aprender a lidar com o meu ego, aprender a perder, aprender a reconhecer quando perde, falar, pô, o adversário foi melhor, né? E eu espero, cara, que todos que estejam ouvindo o que eu tô falando, sigam esse exemplo, cara. Tipo, reconheçam, não tratem o troféu como se fosse o maior, o principal, mano, porque não é, mano. O principal é a gente se reunir, lançar boas rimas, se respeitar e ficar feliz com o próprio desempenho, mano, tá ligado? Então, esse é o meu recado pra cena em 2026, mano. A gente lidar com o nosso próprio ego, porque a gente saber perder, a gente tem muito mais a ganhar, mano. E é isso, velho. Exato, mano. Caraca, que aula que a gente teve aqui hoje, né, mano? Vamos ser sinceros. Uma aula com o mano Billy Ocean, mano. Isso que você falou me lembra muito o que o Nobre fala, né, mano? Em questão do prêmio do Lotus no Nacional, né? Tipo assim, a vitória do amigo dele é a vitória dele. Tipo assim, com isso ele é campeão. E acho que a gente tem que ser mais assim também. Tipo assim, tá ali pra comemorar a vitória do outro, né? A gente teve uma batalha aí, não sei se foi uma clandestina, né? Mas teve uma batalha de duplas ali no minimalismo. E coisa bonita, mano, é terminar a batalha ali, todo mundo ficar feliz ali, tipo assim, pelo bom desempenho que todo mundo teve durante a batalha, pelo o prêmio, né? Se a gente vê o Lipão, que, tipo, rima há anos, é um dos dinossauros que a gente tem aí na nossa cena. E o cara, tipo assim, copando, mano. Copando o título junto com o Nobre ali, claro. E assim, a gente fica feliz, a gente tem que comemorar vitórias da cena em si. Você vê, e ele foi campeão e nem quis o troféu. Falou, mano, o troféu o meu maior troféu eu vou guardar na memória, mano. O troféu eu não quero, tá ligado? Mano, isso é aulas demais, mano. Bravo, mano, bravo, mano. É sem palavras, mano, é sem descrição. A gente tem que ver isso aí só e aprender vendo mesmo, mano. Que, tipo assim, isso aí que é o progresso, mano. É isso aí que eu chamo de progresso na nossa cena. Mas enfim, eu vou conduzindo para o final aqui da nossa entrevista já. Novamente, muito obrigado, Billy, pelo seu tempo, por estar disposto a estar trocando essa ideia aqui. É um privilégio poder te ter aqui nesse quadro, né, do canal. Espero muito assim, te ver mais vezes aqui, tendo você como convidado. Já fica o convite aí para mais vezes, as portas estarão sempre abertas. E vamos querer ver muito som do Billy Ocean esse ano aí, mano. Opa, se Deus quiser. Com certeza. Então é isso, mano. Muito obrigado. Caso você tenha mais alguma coisa pra falar, mano, fica à vontade. A casa é sua, tamo em casa. E é isso, mano. Não tenho mais nada pra falar. Só fiquem com Deus e abraço do tio Billy É Ocean. isso. Valeu, valeu. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Valeu.